aula da capacitação em bioética, aula ministrada pela doutora Lumaira. Hoje é a segunda aula de 3. Se você não assistiu ainda a primeira aula, ela já está disponível no canal do IDOR, no YouTube. Lá você consegue acessar a aula da semana passada, comentar, enviar comentários, enviar questões, e a doutora Lumaira pode responder isso também depois para a gente. Hoje a gente vai fazer uma aula um pouquinho diferente, com interação de todo mundo. A Lumaira daqui a pouco vai explicar. A gente vai poder dividir a sala em alguns pequenos grupos, discutir alguns casos, uma aula bem dinâmica. Lumaira, boa tarde. Boa tarde, Bruno. Boa tarde a todos. Bom, como o Bruno disse, essa é a nossa segunda aula sobre os temas relacionados à bioética. Teremos mais uma próxima aula na semana que vem. Também conto com a participação de vocês. Eu queria resgatar um pouquinho do nosso objetivo aqui destes nossos encontros. Acho que o primeiro deles é aproximar vocês da esfera da bioética, né, trazer a importância dessas reflexões para a nossa prática profissional. Mas nosso segundo objetivo é também identificar pessoas com afinidade ao tema, pessoas interessadas em conhecer um pouco mais desse mundo da bioética, porque a gente pretende formar a equipe do nosso comitê de bioética no Hospital Glória D'Or. Então, você aí que já sentiu o chamado, ou você que vai sentir ao longo aqui da nossa aula, ou da próxima aula, então procure o Dr. Bruno, o Dr. Marcelo London, mostre seu interesse, que a gente está aqui com esse intuito também. E hoje a aula é justamente para vocês conhecerem o que é um comitê de bioética, como ele funciona, qual que vai ser a função do membro do comitê, qual que é o fluxo de casos, como a gente discute os casos ali dentro. Então vamos, continue aí, vamos lá, que a gente vai entender a fundo sobre isso. Eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês para a gente começar a nossa discussão. Pessoal, enquanto a Lumaira está compartilhando a tela, se tiverem alguma dúvida ou alguma questão, a gente pode levantar a mão ou então enviar as questões pelo próprio chat. E durante a aula a gente vai respondendo as questões e logo mais a gente faz as dinâmicas em grupo. Já vem a minha tela? Perfeito. Sim. Ótimo. Então, deliberar é preciso. Esse é o tema da nossa aula. Querendo ou não, a gente delibera o tempo todo, né? O tempo todo. Quando eu digo isso, é porque a gente, durante a nossa prática, nosso dia a dia profissional, a gente tem que decidir se vai internar ou não aquele paciente, a gente vai decidir se vai investir tempo para conversar com aquela família taxada de problemática, taxada de chata. Então, é uma decisão a ser tomada. A gente precisa deliberar sobre qual que vai ser o plano B, qual que vai ser a próxima terapêutica, já que a primeira terapêutica falhou. A gente precisa decidir para qual profissional vai encaminhar. Enfim, a gente precisa decidir o tempo todo. Então, faz parte da nossa prática profissional. Se faz parte, então nada melhor do que aprender a deliberar, né? A gente está falando da área da saúde, que não é uma ciência exata, né? A gente lida com incertezas o tempo todo. Então, eu acho que faz parte da competência profissional a gente aprender a lidar com as incertezas. A gente precisa saber que a gente vai tomar decisões prudentes, ainda que as nossas decisões não sejam provavelmente corretas. Então, a gente não tem decisões corretas dentro da área da saúde. O que eu quero dizer com isso? A gente sempre trabalha com a probabilidade, a gente busca decisões prudentes. A gente nunca vai ter a certeza de decisões certas. Eu não sei se para quem já se deu conta disso dentro da área da saúde ou para quem ainda não se deu conta, eu acho que fica aí a primeira reflexão para a gente pensar, principalmente para esse profissional que vai atuar dentro da bioética. A gente não lida com decisões certas e corretas. A gente busca decisões prudentes, decisões razoáveis, decisões responsáveis. Então, é disso que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Bom, então, eu queria começar apresentando o que é o Comitê de Bioética, né? Esse órgão que eu convido vocês a participar.
Bom, na última aula a gente fez uma linha do tempo da história da bioética e o último marco eu trouxe a implementação do primeiro Comitê de Bioética Clínica no Brasil, que foi em 1993, no Hospital de Porto Alegre. E aí, de lá para cá, pouquíssimos comitês de bioética surgiram. E aí, depois da recomendação do CFN, que é de 2015, surgiram alguns outros comitês de bioética no Brasil. Então, hoje em dia, o parâmetro temos poucos, mas esse número tem crescido. Então, a gente tem uma boa perspectiva. Bom, o que diz aqui? O que é um comitê de bioética? Bom, é um órgão colegiado e ele é multiprofissional. Ele tem natureza autônoma, consultiva, guardem essa palavra, e educativa, que vai atuar em hospitais, instituições assistenciais de saúde, com o objetivo de auxiliar na reflexão e na solução de questões relacionadas à moral e à bioética, que surgem na atenção aos pacientes. Então, aqui, nesse texto, eu queria destacar esse multiprofissional aqui. De quem a gente está falando, né? De quem são esses membros esperados para participar. Bioética é sinônimo de pluralidade, bioética é sinônimo de diversidade. Então, quanto mais diversa a equipe de um comitê de bioética, mais rica será a nossa discussão, mais rica e completa será a nossa deliberação. E eu não estou falando somente de profissionais da área da saúde, né? Então, convidados a participar, médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, fisioterapeuta, fono, psicólogo, toda a equipe que tem assistência direta ao usuário de saúde. Então, estes são convidados a participar, com certeza, mas eu também quero chamar a atenção de outros profissionais que podem e devem fazer parte do nosso comitê de bioética, que são aqueles outros profissionais de cuidado indireto à assistência ao paciente. A gente pode convidar os funcionários administrativos, então o auxiliar administrativo, a gente pode convidar o porteiro, o maqueiro, a gente pode convidar o capelão, o teólogo, se o hospital tiver, o pedagogo, se tiver práticas educativas com as crianças internadas, enfim, é livre a participação, representante de usuário. A gente pode convidar todo mundo que faz parte dessa esfera, desse universo do cuidado, direto e indiretamente. Então, acho que o diferencial vai ser esse, vocês conseguirem agregar as mais diversas formações dentro de um comitê. E, então, fica aí a sugestão de convite para vocês trazerem pessoas do seu entorno ali, da sua área de trabalho, para conhecer essa área, para conhecer o comitê, participar de algumas discussões, e, enfim, adentrar esse mundo que a gente precisa de diversas perspectivas. Bom, e aí, quais serão as funções do comitê, né? O que vocês, enquanto membro, farão? Primeiro, as consultas a casos individuais. Então, como que vai funcionar isso? Identificadas as pessoas interessadas, a gente vai formar os membros, né? Formar a equipe do Comitê de Bioética. Essa equipe vai receber uma capacitação para se tornar facilitadores éticos. Facilitadores éticos serão os profissionais de referência, pessoas de referência para que os outros profissionais procurem ajuda na hora que surgir um problema ético. Como que isso vai ser? Por exemplo, você pode ser o facilitador ético, a pessoa de referência da sua ala, do seu andar, do hospital todo, enfim. Depende do número de membros do Comitê de Bioética. E aí, um profissional ali da sua ala entrou com uma situação, com um caso, ficou na dúvida. Ele sabe que você é a pessoa de referência para essas dúvidas éticas. Então, ele vai te procurar e falar, olha, fulano, isso aqui é um problema ético? Me ajuda? Ou é só um problema técnico, né? Porque tem isso, a gente precisa aprender a diferenciar, né, problemas gerenciais, técnicos de problemas éticos. Então, você vai ser essa pessoa que, a nível individual, pode fornecer essa informação. Olha, isso é um problema ético. Esse outro profissional também pode te procurar para ver se essa situação vale a pena para passar pelo Comitê de Bioética Clínica. Vale a pena pedir uma consulta, uma deliberação sobre esse caso. Olha, vale a pena? E você, enquanto pessoa de referência, vai dizer, olha, esse caso é interessante, acho que vale a pena, precisa de um outro olhar. Vamos passar em discussão nas reuniões. Então, a nível individual, vocês poderão atuar assim, e a nível de colegiado, vocês vão atuar deliberando sobre os casos. Então, terão reuniões, e aí os membros que vão decidir lá no seu regulamento a frequência dessas reuniões, né? A frequência da reunião, ela vai variar
de acordo com o número de casos que chegam para consulta, né? De acordo com a demanda daquele hospital. Então, definido isso, vocês vão deliberar sobre aqueles casos que chegam para consulta. Lembra aquela palavra, consultivo. Vocês vão apenas fornecer uma consulta sobre aquela situação. Bom, é isso, consultas a casos individuais. E aí vem a segunda função, que é promover ações educativas para a formação dos demais profissionais. A demanda dos casos que chegam para consulta só vai aumentar se vocês investirem nessa promoção de ações educativas, né? As pessoas precisam saber o que é um problema ético, identificar um problema ético, precisam adentrar nesse mundo das questões éticas que às vezes passa despercebido, né? No nosso dia a dia, na correria, às vezes a gente não se atenta para essas questões. E aí, às vezes, um caso interessante para discussão passou despercebido e pronto, perdemos uma experiência formativa, porque a gente usa esses casos para formar os profissionais, né? São situações que já passaram, situações atuais. Então, a gente precisa promover essas ações educativas para que eles se sensibilizem quanto ao tema. E uma última função vai ser o desenvolvimento de políticas institucionais. Então, os membros do Comitê de Bioética também vão ajudar na criação, na transformação de normas, de diretrizes, enfim, vão ajustar para melhorar o fluxo e a qualidade no atendimento ao cliente. Bom, tão importante quanto as funções são as não funções do Comitê de Bioética. Isso também precisa estar claro, tanto para vocês enquanto membros, quanto para os profissionais que vão submeter aos casos à consulta. Então, vamos lá. A primeira delas, a gente não vai impor decisões. Lembra que um caso entrou para consulta, então, o colegiado deliberou sobre aquele caso. Quando a gente delibera, a gente vai emitir um parecer com a decisão mais prudente, com a decisão do curso ótimo de ação que o grupo decidiu. A gente vai sugerir. Então, esse parecer sugere a decisão prudente. A gente não impõe essa decisão. O profissional responsável pelo caso, aquele que submeteu o caso para consulta bioética, ele que vai decidir se vai acatar essa decisão ou não. Porque ele pode não concordar, ele pode não se sentir seguro para atuar daquela maneira, enfim. O caso é dele, a responsabilidade é dele. Ele só pediu uma consulta para o Comitê de Bioética. Então, a gente não impõe decisões. E aí entra no item B, né? A gente não vai assumir a responsabilidade daquele caso, né? Então, a responsabilidade é do profissional que pediu a consulta. Isso precisa estar claro, porque às vezes o profissional fica com receio de pedir uma consulta, acreditando que ele vai perder a autonomia e a responsabilidade sobre a condução daquela situação. Então, isso não é verdade. Terceiro item muito importante, a gente também não vai emitir juízo de valor sobre as práticas profissionais. A gente precisa deixar isso claro. A gente está lidando com conflitos éticos, a gente está falando de valores. Então, as pessoas que solicitam a consulta bioética, imagina que eles estão ali apresentando as suas vulnerabilidades, né? Eles estão expondo as suas dúvidas, estão expondo os seus erros. Então, se for um caso que já teve um desfecho, às vezes tem erros, estão expondo, enfim, seus medos, né? E a gente precisa acolher essa situação e não emitir um juízo de valor. Porque se a gente emite juízo de valor, se a gente avalia a situação, a gente vai afastar esse profissional. E aí não vão chegar mais casos para consulta, né? Então, a gente precisa acolher. Então, tudo bem se o profissional não acatou a decisão do parecer sugerido. Tudo bem se um caso que veio para consulta, um caso que já teve desfecho, e não foi o melhor desfecho, tudo bem. Então, a gente precisa olhar para um outro ângulo. Aquele profissional que pediu a consulta bioética, ele só de pedir a consulta, ele já está disposto a ouvir, ele já está disposto a refletir. Significa que tem abertura para uma outra perspectiva. E isso já é maravilhoso, né? Dentro do mundo da bioética. Pessoas dispostas a ouvir uma outra opinião, isso é valioso no dia a dia nosso aqui, né? Então, a gente tem que olhar por esse ângulo. E falando aqui das vulnerabilidades, eu lembrei de um livro, eu até coloquei nas referências complementares aqui no final do slide. Tem um livro que fala sobre a coragem de ser imperfeito. Não sei se vocês conhecem, mas é interessante. Fala
da importância da gente aprender a expor nossas vulnerabilidades, né? E do outro não julgar. Porque quando a gente expõe as nossas fraquezas, né, nossos erros, a gente nos fortalece e a gente consegue nos conectar melhor com outro ser humano. Então, isso é poderoso. A gente precisava valorizar esse fato, né, da gente conseguir se expor. Bom, é isso. E aí, uma próxima não função, né, a gente não vai exercer o controle sobre as práticas, então é isso. A gente não vai depois fiscalizar o que ele fez, não vamos realizar perícias para saber o que aconteceu, nada disso. Então, a gente precisa deixar isso muito claro. É tão importante quanto as funções são as não funções. E aí, lógico que temos vantagens, né, com a implementação do Comitê de Bioética dentro de um hospital. Essas vantagens são frutos de pesquisas de outros hospitais aqui do Brasil e hospitais fora também, tem pesquisas internacionais, de comitês de bioética que já estão há certo tempo instalados e eles colocaram quais são as vantagens, né, a longo prazo colhidas depois da implementação. Então, eu acho que a principal delas, não tem como a gente negar, vai ser a melhora na qualidade do atendimento ao cliente. Afinal, né, o maior interessado no desfecho ético da situação, o maior interessado na nossa decisão prudente é o cliente, né? A história é dele, o caso clínico, ele é o principal interessado. Então, não tem como não destacar essa vantagem. Mas, paralelo a isso, a gente tem outras vantagens também importantes. Por exemplo, a gente vai ter um enriquecimento no processo de tomada de decisão. Quanto mais a gente discute casos, quanto mais a gente traz as nossas ações educativas, o tema da bioética, a gente instiga as reflexões, os profissionais de saúde eles vão tomando consciência do processo de decisão, eles vão ganhando segurança, né? E um arcabouço teórico também sobre essas decisões, eles vão refletindo. Então, isso gera um enriquecimento no processo de tomada de decisão. Isso reflete diretamente na diminuição das tensões psicológicas, né? Se eu estou mais seguro no meu processo de tomada de decisão, eu diminuo minhas frustrações, minhas angústias, minhas tensões, diminuo, consequentemente, os processos jurídicos, reduzo os custos, facilito a gestão, e eu crio um ambiente de reciprocidade, solidariedade e empatia. O Comitê de Bioética, ele precisa criar uma cultura de bioética, né? E aqui é o tema da nossa próxima aula, já fica o convite para quinta-feira que vem. A gente vai falar um pouquinho do porquê criar essa cultura de bioética. Quando as pessoas submetem, né, os casos, a gente precisa acolher, que eu acabei de falar, das vulnerabilidades. A gente precisa se mostrar recíproco, solidário e empático com essas situações. Então, quando eles sentem que são acolhidos, estes valores, eles ressoam, né, de um profissional para o outro. Aquela famosa frase, né, gentileza gera gentileza. Então, quando a gente trata bem, o outro também trata bem o outro, isso vira um exemplo, né, vira uma prática. Então, é interessante que a gente crie esse ambiente. Bom, falei bastante de deliberação oral, mas só a cargo de formalidade. Eu trago aqui a definição, né? Essa definição é do médico e espanhol, que chama Diego Gracia. Tem muitos inscritos sobre deliberação oral. E ele diz que deliberação é a análise e a ponderação de todos os fatores que interferem na tomada de decisão, a fim de que essa seja razoável, responsável e prudente. Então, outra palavra que tem sido bastante citada aqui é a prudência, né? Decisões prudentes, a gente precisa fazer decisões prudentes e não decisões corretas, né? Enfim, então vamos entender um pouquinho o que é essa prudência. Como uma boa professora, eu tentei deixar didático aqui. Eu adoro um esqueminha visual, eu acho que facilita o entendimento. Vou tentar explicar aqui a prudência e o curso ótimo, né? Então, o que é essa prudência que a gente busca na deliberação oral? Ela vai ser o nosso curso ótimo de ação. Então, a prudência é uma virtude, né, segundo Aristóteles, que é a habilidade do ser humano de fazer escolhas sobre a justa medida entre dois extremos. Então, vamos lá. Eu trouxe esse esqueminha aqui do varal compreendedor para a gente deixar mais claro todos esses termos. Aristóteles vai falar, então, da justa medida entre dois extremos. Essa justa medida é a prudência, é uma virtude. Um exemplo, a generosidade. Ela vai ser uma virtude porque ela é a mediana entre você doar demais o seu dinheiro e você reter demais o seu dinheiro.
Então, aquele indivíduo que encontrou a mediana entre essas duas ações extremas, entre esses dois vícios, como Aristóteles chama, então, a virtude é o equilíbrio, é o ponto médio dessas ações. Outro exemplo, a coragem. A coragem é uma virtude, porque ela é mediana a duas ações extremas, ao medo e à autoconfiança. Então, aquele indivíduo que consegue encontrar a justa medida, ele atua com coragem. Então, essa é uma virtude, ele é um cidadão virtuoso, corajoso. O nosso curso ótimo de ação vai ser nesse mesmo sentido. Então, eu coloquei aqui nesse varal 5 empreendedores, como se fossem 5 perspectivas, né? 5 pontos de vista, participantes do nosso comitê de bioética. São pessoas que pensam diferente. Isso é maravilhoso e é isso que a gente precisa. E aí, aqui, no primeiro empreendedor e último empreendedor, nós temos os cursos extremos de ação. São aquelas pessoas que pensam nos extremos, geralmente são as mais radicais. Por exemplo, referente ao tema de transfusão de sangue em testemunho de Jeová. Tem sempre aquele que, eu sempre vou transfundir, tem sempre aquele, não, nunca vou transfundir. São cursos extremos de ação, e quando a gente trabalha com cursos extremos de ação, a gente sempre vai ferir princípios, valores, e a gente tenta fugir disso. A gente tenta trabalhar com curso intermediário de ação, que são esses outros empreendedores, essas outras perspectivas, porque assim a gente tenta não ferir tanto os dois valores, a gente tenta preservar um pouquinho de cada valor, achando o curso ótimo. Então, sobre determinado tema, nós temos sempre os cursos extremos, o primeiro e o último empreendedor, e aí a gente vai deliberar sobre todos os cursos intermediários até achar um curso ótimo de ação, que seria, por exemplo, esse empreendedor do meio aqui, iluminado de azul. Esse seria o curso ótimo de ação. Ele não se refere a uma ação específica, ele pode ser várias ações, né? E aí vai depender da deliberação. Entenderam? Por isso que é a importância da pluralidade. Quanto mais perspectivas, mais cursos intermediários de ação, melhor para eu encontrar a mediana, a justa medida, a prudência, né? A decisão mais prudente. E aí, só a modo de exemplo, para vocês entenderem o porquê da riqueza das várias perspectivas, esse outro pontinho laranjado, eu coloquei, simbolizando, por exemplo, se o primeiro empreendedor é um profissional que pensa de acordo com esse curso extremo de ação, ele, nesse mesmo caso, na mesma situação, ele entrou nessa situação, transfunde ou não testemunho de Jeová, deixa eu só conversar com o meu colega. Ele conversou com o colega, que é o segundo empreendedor. A justa medida entre a opinião de um e de outro, entre os valores de um e de outro, a justa medida ficou aqui, no pontinho laranjado. Tá vendo como a gente perde de riqueza e da justa medida, da prudência, que seria o empreendedor azul? A gente está longe daquela decisão do curso ótimo. É uma decisão intermediária? É um curso intermediário. Mas está muito longe ainda do curso ótimo. Então, a gente poderia ter outros cursos de ação interessantes na discussão, mas quando opta por se discutir a dois, ou às vezes nem discutir, né, levar o caso sozinho, conforme ele sempre levou, a gente perde muito da riqueza das discussões e da deliberação. Espero ter ficado claro. Então, vamos prosseguir. Depois da gente ter deliberado, encontrado, então, a decisão prudente, a decisão razoável, a gente precisa justificar essa escolha. Tá, escolhi transfundir, não transfundir, agora eu preciso explicar o porquê. O porquê que ela é defensável, né? Por que ela é moral? E a gente vai precisar se embasar nas correntes éticas. Aqui eu vou só passar por cima, porque cada corrente merece uma aula toda. Para quem se interessar e for membro do Comitê de Bioética, a gente vai aprofundar em cada uma dessas correntes. Aqui eu vou trazer a modo de exemplo, então, as principais. Bom, a gente tem aqui na primeira, Aristóteles, né, falando das virtudes, ele sempre vai falar da ética das virtudes, vai falar sobre o caráter. Então, o foco da justificativa moral dele vai ser sempre no agente. Ele vai querer justificar a sua escolha com foco nas ações daquele agente. O profissional atuou de tal maneira porque ele foi corajoso, porque ele agiu com temperança, porque ele agiu com empatia. Então, a gente vai usar esse discurso para justificar a ação escolhida. Uma segunda corrente, a gente tem aqui falando do dever, é Kant. Ele é o pai da deontologia, né? Ele vai sempre falar de leis, normas, regras, princípios. Então, por isso que aqui entra o principialismo, né?
a gente comentou dele, dessa corrente ética famosa, Combustion and Children. Aqui no principialismo, é a mais utilizada na bioética, então acho que vale a pena para vocês que estão chegando agora para esse mundo da bioética, aprofundar no principialismo, praticar o uso desses princípios na prática profissional de vocês, e aí, com o tempo, aos poucos, a gente vai trazendo a discussão com essas outras correntes éticas. Eu acho que dá para começar por aí. Por isso que eu vou citar aqui os 4 princípios, bem rapidamente, para vocês pesquisarem mais a fundo depois. Bom, o principialismo ele vai falar de 4 princípios. Então, tem a beneficência, não maleficência, respeito à autonomia e a justiça. São princípios prima facie. O que significa? São princípios que não têm hierarquia entre si. Então, quando há um conflito de um princípio com outro numa determinada situação, significa que temos um problema ético, porque eles não têm hierarquia, não tem um princípio mais importante que o outro. Então, quando a gente está falando da beneficência, a gente está falando daquela obrigação moral do profissional atuar promovendo o bem-estar do paciente. Então, se em alguma situação, se em algum caso eu não atuei em prol do bem-estar, eu feria a beneficência. A não maleficência é não causar dano ou causar o menor dano possível, né? E aí entra na discussão, na última aula alguém falou sobre distanásia e citou a não maleficência. Então, a relação é essa. O que é distanásia? É quando a gente tem obstinação terapêutica, quando a gente tem o uso de tratamentos fúteis, prolongando a vida com o sofrimento daquele usuário. Então, se eu estou prolongando a vida com o sofrimento, eu estou causando um dano muito maior do que eu deveria, porque eu tenho que minimizar os danos. Então, será que aquela tecnologia é necessária? Será que ela não está causando mais dano do que benefício? Então, se eu estou dentro da discussão de distanásia, né, se eu estou com obstinação terapêutica, sim, eu estou ferindo a não maleficência, estou causando mais danos do que eu deveria. Então, aí entra a discussão, fere esse princípio. Bom, o respeito à autonomia vai falar que a moralidade em si, ela já supõe agentes autônomos. A gente precisa capacitar os nossos usuários para que eles possam participar das decisões, né? Então, a gente precisa apropriar nossa linguagem, aproximar e explicar o que está acontecendo para que eles possam participar das decisões, para que eles possam exercer sua autonomia. Então, a gente tem aí o termo de consentimento, que ele deve ser livre e esclarecido. Então, essas discussões de autonomia permeiam esse princípio. E a justiça, que vai falar da equidade, né, tratar desigualmente os desiguais, e aí vai gerar essa discussão quando tiver recursos escassos e tudo mais. Bom, esse é o principialismo, e aí dá para a gente justificar nossas escolhas com base nestes princípios. Uma outra corrente é o utilitarismo, a gente falou também dela na aula passada com o dilema do bonde. O utilitarismo, ele vai focar a sua justificativa nas consequências daquele agente, no maior benefício possível para aquele caso. Então, maior número, a gente fala em felicidade ou bem-estar, enfim, maior número de um benefício para o maior número de pessoas. Então, essa vai ser a justificativa do utilitarismo. Então, cada caso vai casar melhor com uma corrente ética, né? Não dá para a gente falar, beleza, vou usar só principialismo. É lógico que no início, para a gente ganhar prática, podemos aplicar o principialismo. Mas a longo prazo, ganhando experiência, a gente precisa saber adequar as outras, porque tem caso que se encaixa melhor em uma, melhor com outra, enfim. E assim a gente vai ganhando corpo para nossa justificativa moral. Bom, e aí, para a gente deliberar, a gente tem alguns métodos para facilitar esse processo, né? Para organizar a nossa discussão lá no Comitê de Bioética. Eu trouxe o método IDEA, a modo de exemplo, porque eu acho que esse é o mais famoso, talvez vocês já tenham ouvido falar. Ele traz como passos identificar os fatos, determinar os princípios éticos, explorar as opções e agir. Mas hoje eu trouxe o método também do Diego Gracia, se vocês não conhecem. Então, é interessante que conheçam. Os passos são sempre bem parecidos, né, de todos os métodos de deliberação, mas eles têm algumas nuances, que isso pode facilitar ou não na hora da aplicação. Cabe ao seu comitê de bioética decidir qual método que vai ficar melhor para a sua prática, né? Tem que ser o mais fácil de aplicar, tem que todo mundo entender o instrumento. Então, aí é uma questão de tempo, de prática, por isso que eu trouxe esse outro método para vocês conhecerem. E aí, aqui que entra a nossa atividade do dia.
A gente vai usar os passos do método Diego Gracia. A gente vai deliberar sobre os fatos. A gente delibera sobre os fatos apresentando o caso. Então, fatos ditos como uma apresentação de caso clínico. Acho que todo mundo aqui já participou. Enfim, uma apresentação de caso clínico. Vou apresentar todos os fatos para vocês. Já peguem caneta e papel para vocês anotarem os principais pontos, que eu vou precisar de vocês nas próximas deliberações aqui. E aí, o próximo passo vai ser deliberar sobre os valores. Eu aqui, junto com vocês, vou trazer qual que é o problema ético desse caso e quais são os valores que estão em conflitos. Então, aqui estamos juntos. O último passo que eu quero que vocês deliberem sozinhos. Façam esse exercício e depois a gente volta aqui para discutir e finalizar o caso. Deliberar sobre os deveres é a gente justamente trazer quais são os cursos de ação intermediário para esse caso. Então, eu quero que vocês exercitem mesmo o pensamento, né? O que a gente poderia fazer de curso intermediário? Vamos criar juntos esses cursos intermediários para pensar num curso ótimo e aí fazer o desfecho do caso. Combinado? Por isso que eu preciso de caneta e papel. Estou vendo aqui, temos muitos participantes. Então, vou pedir para a gente dividir em pequenos grupos, né? Talvez grupos de 4. Vou dar 5 minutinhos para vocês criarem os cursos intermediários. Combinado? Então, eu vou passar o caso aqui, depois eu vou dar 5 minutinhos para vocês criarem cursos intermediários e a gente volta para o grupão para a gente discutir. Então, vamos lá. O caso vai ser dessa senhora, ADS. Vamos lá, é uma senhora de 73 anos. Bom, ela vive numa residência para idosos há 2 anos. Ela é lúcida e orientada, ficou assim todo o caso. É viúva e tem 2 filhos. Bom, ela tem hipertensão, tem DPOC. Em 2010, ela foi diagnosticada com diarreia crônica. De lá até 2018, ela teve 14 internações, com complicações desse diagnóstico. Teve internação por dor abdominal, por vômito, por suboclusão intestinal. Então, ela teve 14 internações. Até que em 2019, ela fechou o diagnóstico de esclerose sistêmica difusa. Para quem não sabe, é uma doença autoimune rara, que tem fibrose da pele e de diversos órgãos, incluindo o sistema gastrointestinal. Então, quando ela fechou esse diagnóstico em 2019, ela já estava com um acometimento grave do sistema gastrointestinal e entrou com nutrição parenteral. Bom, de lá para cá, depois do diagnóstico, ela teve muitas complicações em 4 meses, entre elas ilho paralítico, sepsis, pneumonia, insuficiência respiratória, entrou com necessidade de ventilação mecânica não invasiva, perdeu 30 quilos em 4 meses. Ela estava sob os cuidados da equipe de reumato, que acionou a equipe de cuidados paliativos. Bom, a equipe de cuidados paliativos, ela confirmou o mau prognóstico, né? Então, confirmou com a equipe de nutrição, com a equipe de reumato, e aí decidiu sentar para conversar com a senhora. E aí, deixa eu tirar aqui, né, para eu conseguir ler. Pronto. E aí, nessa conversa com a senhora, ela descobriu que a senhora sabia sobre a sua doença, estava consciente, mas ela não sabia sobre o prognóstico, né? Nesse tempo pós-diagnóstico de esclerose, ninguém sentou para conversar sobre esse prognóstico. Ela deixou claro que não queria novos tratamentos e internações, não queria mais sofrer, ela queria sedação, e ela queria falecer lá na residência dos idosos. E aí, foi iniciada, né, a sedação com o controlador com opioides, porém, lá na residência dos idosos, a equipe de cuidados paliativos estava fazendo esse suporte. Logo depois do primeiro mês, percebeu a melhora da paciente, mas começou a notar erros nesses cuidados, erros no controle da dor, na administração dos medicamentos, pulava o horário, às vezes não fazia medicação, o local de aplicação também não estavam cuidando, tinha flebite, a sonda também tinha soltado parenteral, então perceberam que não estavam cuidando adequadamente da senhora, e aí até que ela teve uma piora do quadro, uma nova suboclusão intestinal, ficou hipotensa, taquicárdica, saturou 89%. E aí foi quando a equipe de cuidados paliativos ficou na dúvida, né, do que fazer com essa situação. Esse é o caso. Se precisarem, eu posso voltar aqui para vocês pegarem alguma informação, tá bom? Agora, deliberação sobre os fatos.
Vou passar para a deliberação dos valores. Qual que é o problema ético, né? O que levou a equipe de cuidados paliativos ficarem na dúvida, né? Então, vamos lá. O problema ético é: devemos transferir essa senhora para uma unidade de cuidado paliativo para garantir os cuidados necessários de conforto, ou devemos respeitar a decisão dela de permanecer na residência até o seu falecimento? Então, foi aí que a equipe parou e viu que tinha um problema ético, né? Respeitar a decisão ou cuidar melhor dela numa unidade de internação. Alguém consegue me dizer quais são os conflitos? Quais são os valores em conflito? Podem abrir o microfone e falar dos princípios lá do principialismo ou outros valores em geral. Alguém tem uma sugestão? Quais são os valores em conflito? Ninguém? Estão tímidos? Lumaira, Marcelo. Oi, Marcelo. Tem uma questão aí da autonomia, né, Lumaira? Quer dizer, da gente entender quais são os limites que a gente vai permitir a autonomia a ela. Enfim, acho que isso é um princípio a ser discutido, não? Isso, respeito à autonomia é um princípio que está em jogo. E o outro princípio, quem arrisca? Princípio da beneficência. Então, a gente lembra o princípio de promover o bem-estar. Será que a gente não é melhor levar a uma clínica de internação para promover o bem-estar? Fazer o controle adequadamente da dor e dos outros sintomas? Então, entra em conflito, beneficência e o respeito à autonomia. Então, estes princípios estão em jogo. E aí, a gente vai trabalhar a deliberação sobre os deveres, que são os cursos intermediários de ação, né? Então, para a gente ter os cursos intermediários de ação, a gente precisa saber os cursos extremos. Isso ajuda muito a gente organizar o nosso raciocínio. Então, sempre escrevam os cursos extremos para depois pensar nos intermediários. Cursos extremos. A gente vai priorizar os cuidados de conforto, transferindo a senhora para uma unidade de cuidado paliativo, ou a gente vai deixá-la na residência, sabendo que há erros graves no alívio da dor e do sofrimento. Estes são os cursos extremos, e entre estes extremos temos inúmeros cursos intermediários. É aqui que eu queria que vocês criassem esses cursos intermediários. Criem pelo menos 3 cursos intermediários, porque nosso tempo é muito curto. É só uma simulação de como é uma deliberação, né? A deliberação ela toma muito mais tempo. Mas é só para vocês sentirem um gostinho de como que é criar um curso de ação intermediário. E depois a gente vai escolher um curso ótimo de ação. Podemos fazer isso? Eu dou outro meu tempo. 5 minutinhos para vocês criarem grupos de 4 pessoas. Nosso suporte técnico vai dividir vocês aí em salas. Eu posso deixar a tela compartilhada com o caso, né, com os fatos para ajudar na organização. E aí vocês criem 3 cursos de ação intermediária. A gente volta para cá para discutir, combinado? Vocês devem ter recebido um pop-up aí na tela de vocês para entrar no grupo, é só aceitar, tá bom? São 5 grupos de 5 pessoas. Vamos lá. Todos já estão de volta aqui no grupão. Quem for chegando. Olá. Olá. Cada grupo pode apresentar 3 cursos de ação intermediários pensados, fazendo favor. Acho que o grupo que chegou primeiro, já se sentir preparado. Vou falar aqui, Lumaira. Pode falar. Vou falar aqui, Lumaira. Olha só, nosso grupo aqui, bem interessante a dinâmica aqui da gente poder discutir aqui. É a primeira vez que eu faço uma dinâmica de discussão em Zoom aqui, mas e até em 5 minutos a gente até falou de bastante coisa aqui e até faltou tempo, né? Eu acho que foi bem legal. Mas assim, o que a gente propõe aqui, dentro do conceito que você falou, da gente ir no caminho do meio, né? Mesmo indo lá naquele caminho do meio, a gente encontra várias possibilidades, né? Que entendemos que essa deliberação pode ser múltipla, né? Ela não é uma única verdade, não tem uma única resposta para isso. Eu acho que nós temos ali no caminho do meio algumas questões que conversamos,
algumas como, por exemplo, o treinamento da equipe lá da casa de idosos, isso poderia ser uma opção, ou então uma conversa com a paciente e seus familiares, no sentido de ela ir um dia para o hospital, onde ela pudesse ser avaliada e contratualizado com ela e com a família, algumas coisas, e voltar com ela de novo para a casa de idosos. Eu acho que algumas coisas assim precisam ser discutidas, mas não tem uma única. Eu acho que é importante que a gente chegou que não há uma única deliberação única, uma verdade única sobre isso. Tá? Muito bom, doutor Marcelo. Esse é o caminho, é encontrar o curso intermediário, e é isso mesmo, é um exercício. O que mais? Que outro... Lumaira, na sala onde eu estava, eu e Lucas, nós pensamos também, seguindo mais ou menos essa linha que o professor Marcelo falou, de trazer um pouco mais a família, né, para poder tentar dar um suporte para essa paciente, e talvez o cuidado também dentro da casa de repouso, e aí uma situação de home care ou de cuidador mesmo, exclusivo para essa paciente, né? E talvez até com essa participação maior da família, talvez ela se sentisse até um pouco mais segura, porque dentro do ambiente hospitalar a família poderia estar mais tempo, né, junto dela. Então, assim, eu acho que o pulo do gato aí também seria um pouco trazer essa participação da família, não no sentido de demovê-la da ideia, mas assim, talvez aperfeiçoar a forma, né, disso acontecer. Eu acho que seria bem mais ou menos isso, assim. E muito, muito legal essa coisa, essa possibilidade de discussão no Zoom, assim, isso ferramentas cada vez melhores para a gente, muito bom mesmo. Que bom, você trouxe ótimas opções aqui de curso intermediário. Quem mais? Tudo bom, Lumaira? A gente tem que lembrar Lumaira, que, na verdade, assim, essa senhora, se ela optou por lá, de forma nenhuma ela é maltratada, né? Então, assim, eu acho que a questão, talvez, é adequar mesmo essa estada nessa casa, né? Aonde ela quer permanecer. Exato, muito bem. Mais alguma opção? Uma dúvida, na verdade, agora, eu não sei quem falou agora, por último, em questão a maus tratos, né? Porque seria a gente pensando nos princípios éticos que você vem pontuando para a gente. Obviamente, a gente tenta respeitar a autonomia do paciente até o momento que o respeito à autonomia não esteja gerando um dano para ele, né? Que é o que a gente está falando do princípio da beneficência. Obviamente, existem várias ações, como vocês estavam falando, em relação a melhorar o cuidado nessa casa de repouso, né? Medicações de longa duração, enfim, para melhorar da dor, profissionais mais qualificados, enfim, reorientação da equipe, como todo mundo pontuou. Mas no caso que as visitas da equipe de cuidados paliativos percebam que ela está tendo dano real, por exemplo, aumento das lesões, pensando que não será um óbito eminente, né, nas próximas horas ou nos próximos dias, que demorará semanas ou até mês, né? Essa é a minha questão. E você está vendo que ela está evoluindo com lesões de pressão grandes, ela está piorando da dor, então, e às vezes até a própria consciência dela pode ficar um pouco perturbada por questões de delírio, por aumento da dor. Então, ao perceber, de repente, não é maus tratos com dolo, né? É pensando, às vezes, realmente, é um local que nós, né, vocês indo lá, observando que, nossa, ela não está sendo bem cuidada aqui, ela está sendo mal cuidada, está fazendo mal, né, no sentido total, né? Então, é lógico que a gente pensa, o desejo seria... Vai falar como está numa reunião. O desejo seria realmente a gente fazer a vontade do doente, né? Mas e se entrar nesse princípio da maleficência, se a gente esbarrar nesse princípio? Então, eu acho que
tem que existir um ponto e é a responsabilidade de quem está lá avaliando, né? Se é a equipe que está avaliando. Então, não sei se a partir de um ponto seja sugerido, sim, a transferência, mesmo que temporária, né? Para ajustar questões que essa clínica talvez não esteja conseguindo, infelizmente, né? Não sei. Sim, ótimo ponto, Cecília. Eu só vou recolher mais alguns cursos intermediários e eu já vou trazer uma discussão em torno disso aí. Mais alguém, gente? Todos os grupos já colocaram? Tá. Lumaira, a gente tem, além aqui no chat, o Sérgio, ele está dizendo que está sem o microfone. Eu entendo que devia haver uma avaliação da capacidade da paciente, de ter a capacidade de responder de forma consciente e independente, imaginando que, no caso da paciente, estar plena de seu juízo. Acredito que um caminho alternativo seria um home care, né? Encaminhá-la para um home care. Ótimo. Mais algum? Aí no chat? No chat, é só esse. Tá. Vamos ver se é. Mais alguém quer falar? Então, eu vou fazer um fechamento aqui da nossa discussão por conta do tempo. Mais alguém? Não? Tá bom. Se quiser participar, fiquem à vontade. A gente vai dar mais alguns minutinhos também, depois que eu apresentar aqui um fechamento com o que vocês trouxeram. Bom, trouxeram cursos intermediários interessantes, né? Este caso é um caso real, ele está publicado numa revista de bioética lá da Espanha, chama Bioética Complutense. Eu coloquei também nas referências, uma ótima revista para a gente seguir e ler, sempre tem assuntos interessantes, e toda edição tem casos comentados com deliberações, né? Então é interessante para quem quer entrar para essa área de deliberação moral dentro do Comitê de Bioética. E aí eu vou trazer já o desfecho dessa situação. Mas vocês conseguiram trazer desfechos que eles tomaram lá. Então é isso, o curso intermediário é a gente tentar equilibrar e não utilizar os extremos, para a gente não ferir tanto a beneficência e também não ferir tanto o respeito à autonomia. Porque são valores preciosos, né? Então a gente precisa encontrar esse meio termo. O meio termo vai de treinar a equipe, conversar com familiares, e essa opção é bem interessante, né? Trazer um contrato mesmo, olha, paciente, família, o que vocês acham da gente interna tantos dias, a gente melhora esse bem-estar, né? Promove esse controle dos sintomas, depois a gente retorna para casa, então tentar fazer esse pacto é uma saída. Cuidados em casa, home care, apareceu mais de uma vez também, super interessante, porque vai trazer profissionais de qualidade, né? Uma assistência melhor, cuidando dessa beneficência. Adequar a estadia na casa, que acho que entra capacitar profissionais que vocês colocaram. E aí, tá, a avaliação psicológica também é interessante para ver a percepção da paciente, né, sobre a sua doença, como está a sua autonomia, né, na decisão, a percepção da família frente a isso. Então, também é interessante a gente trazer essa avaliação. E aí tem o ponto que a Cecília colocou, né? Mas e aí, tá bom, optamos por respeitar a autonomia, tentamos capacitar os profissionais, tentamos medidas paralelas para que essa senhora consiga ficar na residência e receber os cuidados, né, para que ela tenha o controle da dor, para que ela tenha controle dos outros sintomas, mas ainda percebemos erros, né, erros graves. E aí a gente persiste tentando respeitar a autonomia, né? Qual que é o limite? Então, o interessante é que quando a gente faz um parecer com deliberação de um caso, ele não é definitivo. Esse parecer, ele varia de acordo com as circunstâncias. Então se no dia seguinte houve alguma situação que modificou todo o contexto, a nossa deliberação muda e está tudo bem. Então, a gente constantemente vai reavaliar, sim, a nossa decisão. A decisão mais prudente, ela vai variar de acordo com as circunstâncias. Então, a gente pode, sim, no primeiro momento, respeitar a autonomia e aí criar ações que valorizem o cuidado, respeitando a autonomia, mas pactuar que se isso não resolver, se a gente perceber uma piora, né, a gente pode pactuar, preservar a beneficência, porque, lógico, a gente tem a obrigação moral de promover o bem-estar daquela senhora. Então, neste caso específico, essa equipe lá da Espanha também optou por respeitar a autonomia, né? Então, aqui, optando por esse valor, então a gente sempre escolhe uma decisão. Então, escolhemos respeitar a autonomia e aí a gente vai trazer
vários cursos intermediários que respeitem a autonomia, considerando também a beneficência. Então, aqui, as ações que eles tomaram, né? Então, tem conscientizar os profissionais da residência sobre a importância do cuidado compartilhado, não trazer a importância do cuidado paliativo. Às vezes, realmente, essa residência de idosos não tem esse entendimento, né? Não tem essa prática, essa cultura do cuidado paliativo. Capacitar os profissionais da residência, fazer o segmento clínico pela equipe de cuidado paliativo e ter um apoio 24 horas por dia por telefone, por exemplo, se precisar, né, tirar alguma dúvida ou alguma urgência acontecer. Colocar a senhora num quarto privativo, isso também é super interessante, né, tentando cuidar desse bem-estar dela, né, para que ela tenha um ambiente íntimo e familiar, entendendo que ela está no final de vida, no seu momento ali próximo ao falecimento, ela ficava num quarto com outras senhoras, né. Então, colocaram ela num quarto privativo. Aproximá-la do seu filho, que aqui também trouxeram, né, para aproximar da família, trazer a família para perto nesse momento, para que eles possam participar mais das decisões e da situação em si, né? Então, aqui eles sugeriram enviar um relatório para a empresa do filho, para que ele possa ficar ali alguns dias a mais na residência com a mãe, que ele possa passar mais horas ali na residência com a mãe. Então, uma medida também super interessante. Iniciar a sedação, porque até então eles não tinham feito a sedação, né? Então, iniciaram a sedação, lógico, capacitando os profissionais ali. E apoio psicológico ao filho também, nesse momento final, né? Acho que não só o filho, a mãe e o filho, lógico, para a gente passar pelas fases do luto e entender esse processo. Então, é interessante ver que vocês trouxeram medidas que eles tomaram lá, e o desfecho do caso, que essa senhora faleceu alguns dias depois, na residência, com todo o suporte e apoio da equipe, dos profissionais da residência, seu filho pôde acompanhar de perto. E é isso, acho que o curso intermediário, lembra que eu falei, o curso ótimo de ação, a gente vai escolher entre os cursos intermediários. Estes são vários cursos intermediários. Eu não preciso escolher um curso ótimo de ação, a gente pode escolher vários daqui. Olha, vocês têm que hierarquizar. Curso ótimo de ação para esse caso. A prioridade agora, vamos lá, a gente vai colocar a senhora no quarto privativo, a gente vai iniciar a sedação. Aí vai escalando as prioridades, né? Eu estou aqui pensando alto. Aí, paralelo, a gente vai começar a capacitação dos profissionais, porque isso toma um tempo maior. Então, vocês vão escalando curso ótimo de ação em prioridades. Comecei esse curso ótimo, a próxima etapa vai ser essa daqui, e a próxima etapa vai ser essa daqui. Feito isso, não teve resultado, a gente vai rever essa decisão, que é o que a Cecília estava falando. A nossa deliberação ela não é permanente. Ela muda conforme o contexto. Então, a gente pode rever, e está tudo bem a gente agora preservar a beneficência e não preservar o respeito à autonomia. Bom, era isso o caso. E aí, depois que a gente faz o desfecho, a gente escolheu, tomou um curso ótimo de ação, a gente fez a hierarquia ali das nossas ações, o que a gente vai priorizar. A gente tem que passar no nosso parecer, né, pela prova de consistência, que consiste em a prova de legalidade. Então, essas ações que vocês citaram são legais, né? E aí que entra o direito. Na aula passada, a Marcelo também trouxe essa pergunta, né? Qual a relação do direito com a bioética? Dentro do comitê de bioética, é agora, tá vendo que é no final? Então, primeiro a gente faz toda uma discussão para depois fazer a prova de consistência. É legal? É legal. Então, todas aquelas ações são legais. Então, ok. A gente pode considerá-la como a decisão final. A gente vai fazer a prova de publicidade. A gente consegue defender publicamente o que a gente discutiu agora, os cursos intermediários e os cursos ótimos? Se sim, se a gente consegue defender publicamente, é uma decisão defensável, então, ok, ela pode ir para a decisão final. E a prova de tempo se você tivesse mais tempo para refletir sobre esse caso, você mudaria de opinião? E aí, se você não mudaria, se é aquilo mesmo, ok, então passa na prova de tempo também. E aí vocês vão sugerir essa decisão final. Enquanto membro enquanto colegiado, né, a gente vai fazer um parecer com a decisão final. Então, vai lá, o curso ótimo de ação são essas e essas e essas ações, depois de passar pelas provas de consistência. Deu para entender? Era isso o meu recado de hoje. Essas são as referências que eu queria chamar a atenção para elas, né, porque tem coisas interessantes que quem tiver interesse, acho que pode dar uma lida nesses artigos. Essa última referência é esse caso clínico comentado, então ele está lá na íntegra, com mais detalhes, quem quiser aprofundar. E aqui eu coloquei referências complementares também, entendendo que vocês já sentiram o chamado da bioética, quem quiser ler mais sobre o assunto. Tem um artigo, tem esse canal no YouTube super interessante, super didático, que fala sobre bioética, vários assuntos.
Esse link aqui fala especificamente sobre comitê de bioética, mas são duas advogadas que postam muitas coisas sobre bioética. Então, é bem interessante, são vídeos curtos. E a terceira é aquele livro que eu falei, da Coragem de Ser Imperfeito, que vai falar sobre a importância das vulnerabilidades. Também acho que é importante. Enfim, para trazer aqui para vocês. É isso, muito obrigada. Se quiser, a gente tem uns minutinhos, talvez, para discutir, para alguma dúvida, alguma coisa. Já estourou um tempo, então passa a palavra para o Bruno. Lumaira, eu queria agradecer a você pela excelente exposição mais uma vez, né? Tenho sempre muitas dúvidas, eu acho que a gente vai ter oportunidade futuramente de discutir aí de forma aprofundada todos esses assuntos. Mexe muito com a gente, porque isso é o nosso dia a dia, esses assuntos mexem muito com o que a gente pensa, né? E ter o contraditório é sempre muito importante. Nas discussões que a gente teve aí, tem sempre um contraditório, né? Eu queria lembrar a todos que essa é uma iniciativa aqui do Hospital Glória D'Or para formar o comitê, né? O que você lembrou muito bem nesse processo educativo. Então, na verdade, o primeiro passo aqui é a gente ter esse processo educativo, mostrar para as pessoas qual é a utilidade do comitê de ética, né? Quais as ferramentas que ele usa, né? Ter a tua ajuda nisso para a gente é muito importante, porque ao final, depois da terceira aula, eu já estou convidando a todos aqui, os interessados, a compor o comitê de bioética, que com certeza vai ser multiprofissional. Tá? Nós vamos fazer força para que ele seja multiprofissional. Tá? E a outra coisa é educar as pessoas no sentido de ter a liberdade de trazer as questões para o comitê, que isso hoje ainda é um medo, existe um medo. Tá? Hoje, a Rede D'Or tem um canal de ética, né? E a gente hoje tem muita gente que vem no sentido de denunciar, né? Mas eu acho que não é bem no sentido de denunciar que a gente espera, né? É trazer as questões para a discussão nesse ambiente multiprofissional. Enfim, eu queria agradecer muito a você por essa oportunidade. Obrigado. Eu que agradeço o convite, eu também espero você na próxima aula. Muito obrigada. Lumaira, eu achei uma leitura bem interessante que fala sobre os comitês de bioética e sua importância e sua função na prática hospitalar. Eu vou tentar compartilhar o link, é um capítulo de um e-book de uma universidade, então, assim, eu acho que vai ser uma leitura bem interessante. Eu vou tentar compartilhar pelo chat o link. Se eu não conseguir, eu vou mandar para o Bruno, e aí qualquer coisa ele encaminha para você, e aí a gente pode compartilhar com o pessoal semana que vem. Ai, ótimo, muito obrigada. Nada, Muito bom, imagina, Dani. eu que agradeço. Eduardo, quer comentar? Tá ótimo. Está ouvindo? Sim. Tá. Lumaira, parabéns. Ontem eu assisti a aula da Débora De Wilson, de Cuidados Paliativos. Essa iniciativa está sendo muito importante, né, para um hospital que está iniciando como o nosso, tem uns 2 anos praticamente de operação, e a gente precisa trabalhar esses assuntos, né? Eu não tenho experiência, mas posso dizer, Lumaira, que a bioética está no nosso dia a dia, assim como o Marcelo London falou. Nosso dia a dia. Dia a dia de unidade de internação, terapia intensiva, de clínica médica, e a gente, entendendo mais, a gente vai poder exercer com mais proficiência, né? É muito importante. A gente tem que conhecer de tudo um pouco, a gente, obviamente, tem que escolher aquilo que a gente mais se dedica, mas é super importante para nós, sobretudo gestores, supervisores, né, as pessoas mais que a gente vai estar na frente das decisões. Então, eu te agradeço, eu vou assistir a próxima, todas as aulas que tiverem, e agradeço também ao Marcelo London, Marcelo e Bruno, você, por apoiar a gente e ter a oportunidade de a gente aprender um pouquinho mais, tá bom? Obrigado, viu? Sei. Lumaira, eu também queria comentar, é impressionante como a gente se depara com tantos conflitos bioéticos no dia a dia, né? Esse caso é perfeitamente um caso que a gente vê, igual o Eduardo falou, no dia a dia de unidade de internação, de CTI, de emergência.
e entender e trazer isso para a estrutura de uma comissão de bioética e saber deliberar sobre o caso com um embasamento ético, com um embasamento legal, é muito interessante. Então, realmente, essa capacitação vai mudar bastante a maneira com que a gente trata os casos ou os conflitos de ética e bioética. Fico feliz que vocês tenham gostado. A ideia era essa, mostrar a importância da bioética, né, conquistar o coração de vocês. Eu já sou apaixonada por essa área, entendo a importância, mas é isso, acho que nem todo mundo para refletir o quanto a bioética está impregnada, né, na nossa prática profissional. Então é importante a gente trazer à luz essas reflexões, fazer as pessoas pensarem, para que a gente consiga melhorar a qualidade do nosso atendimento. Né? Acho que esse é o foco. Mas obrigada, pessoal. Até a próxima. Tá certo. Então, para todo mundo, semana que vem a gente está de volta às 17 horas, na quinta-feira, para a nossa última aula da capacitação em bioética. Se você precisar, essa aula está junto da primeira aula lá no canal do IDOR no YouTube. Compartilha com quem você conhecer e com quem se interessar sobre o assunto. Então, uma boa tarde e até semana que vem. Boa tarde.